Fala galera do YouTube que gosta de matemática, beleza? Aqui quem fala é Diego Salles do canal Eu Vou Aprender Matemática e hoje, como nós aprendemos alguns cálculos sobre a construção do gráfico na aula anterior, hoje eu trouxe alguns exercícios para a gente ficar fera com relação a esses elementos que nós aprendemos, ok? Sem enrolação, assista essa aula até o final que você vai ficar craque em construção de gráfico, ok? Determine o ponto em que o gráfico de cada função intercepta o eixo y. Ele quer saber aonde a parábola vai cortar o eixo y. Eu preciso fazer todo o gráfico para responder esse tipo de questão aqui, Diego? Não, cara. Ó, a função vai cortar o nosso eixo y sempre no nosso coeficiente c. Vai ser no c que a parábola vai cortar o nosso eixo y. Então vamos na letra A. Aonde que nessa função aqui corta o eixo y? Aqui, ó, no menos 1. Vai ser no menos 1 que quando eu construir o gráfico, vai cortar, a parábola vai cortar o nosso eixo y. Já que na letra B, vai ser no mais 1/3. E aqui, Diego, o c não aparece. É porque a função não vai cortar o eixo y. Beleza? Próxima questão. Obtenha quando existir os zeros da função. Diego, você ensinou na aula passada como é que se calcula os zeros? Sim, cara, é com a fórmula de Bhaskara. Então, ó, anota aí como é que se calcula. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso para calcular o delta, ok? Para calcular o x é menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o A. Isso aqui você devia ter estudado lá no 9º ano. Mas caso você não tenha aprendido por conta da pandemia, anota aí que nós vamos calcular o zero aqui. Toda vez que pedir o zero de uma função quadrática, você vai usar Bhaskara, ok? Então, vamos lá. No caso aqui pode existir e pode não existir. Então, vamos lá. Aqui, o A é 1, o B é 3 e o C, 2. Então, vamos primeiro calcular aqui o nosso delta. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nosso delta é 9 menos 8. O nosso delta é 1. Então vamos lá. X é igual a menos o valor do b, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, dividido por 2 vezes o valor do a, que é 1. X', x duas linhas, um com mais e o outro com menos. Vai ficar assim, ó. Menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Menos 3 menos 1, menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, na letra A, sim, possui zeros e as respostas são menos 1 e menos 2. Vou fazer isso aqui no próximo quadro, tá, pessoal? Letra B, então vamos lá, ó. Calculando aqui, o nosso A é 2, o B é 1 e o C é 1. Então vamos lá, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é 1 menos 8. Delta é menos 7. Tá, e essa é uma informação interessante para a gente, olha só. Quando o nosso delta for maior do que zero, nós vamos ter duas respostas que são os nossos zeros, tá, pessoal? Duas respostas igual aconteceu aqui, ó. Duas respostas, o x' e x duas linhas. Quando o nosso delta for igual a zero, nós vamos obter somente uma resposta. Ou duas respostas iguais, né? Quando o delta for negativo, no caso menor do que zero, a gente não tem resposta. Ok? Não tem zero. Repetindo, então, nesse caso aqui, ó, o nosso delta é negativo. Essa função aqui tem zeros? Não, não existe zeros. Quando eu for construir o nosso gráfico, a parábola vai ficar boiando aqui, ó, flutuando. Beleza? Só colocando aqui para você entender. Nesse caso aqui, a parábola vai cortar em 2 lugares. Nesse segundo caso aqui, a parábola só vai encostar, ó, no eixo x. E aqui, a parábola vai ficar flutuando. Ok? Vamos para a próxima questão. Letra C.
Aqui o nosso A é menos 9, o B é 6 e o C é menos 1. Então, nosso delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Nosso delta é 36 menos 36. Então, nosso delta é 0. Tem resposta, Diego? Tem, e só vai ter uma. São duas respostas iguais, ok? Quando a gente for construir o gráfico de uma parábola dessa situação, a parábola só vai encostar no x, não vai cortar em 2 pontos. Então, vamos lá. X é menos o valor do B, mais ou menos a raiz de delta, que é 0, sobre 2 vezes o valor do A. Então, vamos lá. O x' com mais e o x duas linhas com menos. Então, vai ficar menos 6 dividido por menos 18, dá menos 6 sobre menos 18. Simplificando aqui por 6, vai dar 1/3 positivo. E aqui vai ser a mesma situação, ó, porque mais 0 menos 0 não vai fazer diferença. Então, a nossa raiz para essa questão aqui é 1/3. Última questão de hoje para a gente encerrar nosso conteúdo de elementos de um gráfico, de uma parábola, ok? Calcule o valor de K para que as funções quadráticas não tenham raízes. Repetindo, quando delta for maior que 0, nós temos duas raízes. Quando delta for igual a 0, nós temos uma raiz. E quando delta for menor do que 0, nós não temos raiz. O que a questão quer é um delta menor do que 0. Então, eu vou calcular isso aqui colocando delta igual menor do que 0. Então, vai ficar assim, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a, que é o nosso k, vezes c. E isso tudo tem que ser menor do que 0. Então, aqui vai ficar 1 menos 100k, menor que 0. Então, vou passar o k para o outro lado, vai ficar menos 100k menor que menos 1. Multiplica por menos 1 aqui, vai ficar, ó, k é maior do que 1/100. Então, para que essa função aqui não tenha raízes, basta eu escolher um k maior que 1/100, ok? Vamos fazer a letra B? A dica que eu dou sempre, pessoal, é pause o vídeo e tente resolver. E depois vem aqui conferir se acertou ou não. Lembrando que ele quer que não tenha raízes, não tenha 0. Então, o nosso delta tem que ser menor do que 0. Então, vai ficar assim, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso tem que ser menor que 0. Aqui, ó, a, b, c. Então, vai ficar 25 menos 4 vezes 2 vezes k, menos 8k. E isso tem que ser menor do que 0. Vou passar o 25 para o outro lado, vai ficar menos 8k, menor que menos 25. Vou multiplicar por menos 1, vai ficar k é maior que 25 oitavos. Beleza, pessoal? Então, clique aqui para assistir um vídeo mais antigo. Talvez ele possa te ajudar. Clique aqui para poder se inscrever no canal e nesse último botão aqui nós temos uma playlist com todo o conteúdo do ensino médio. Ok? Um abraço e até a próxima!